Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo no canal Textos Reflexivos. A história de hoje, Mônica, mãe de Agostinho. Mônica nasceu no início do século IV, em Tangaste, no norte da África. Seus pais eram cristãos e ela foi criada para ser mulher de caráter forte e nobre. No entanto, parece ter cometido um triste erro ao se casar com Patrício, um pagão de temperamento incontrolável. A vida de Mônica foi duplamente miserável, porque sua sogra, de quem Patrício deve ter herdado o temperamento, morava com eles, e acreditava-se que se unia ao filho para abusar de Mônica e zombar de sua religião. Na cidade em que moravam, porém, haviam outras esposas infelizes, cujas vidas amargas estariam condenadas à total infelicidade. Não fossem a paciência e a doçura de Mônica em todas as provações. No sofrimento era semelhante a elas, mas na elevação do espírito auxiliava-as a escalar as montanhas da esperança e da coragem. Mônica e Patrício tiveram 3 filhos, mas o famoso Agostinho foi quem levou o nome de Mônica à história, tornando-a conhecida e amada através dos séculos. Quando pequeno, Agostinho era muito rebelde. Parecia ter herdado do pai. E sem dúvida da avó também, o temperamento instável. Era desobediente, preguiçoso e desonesto. Muitos anos depois, ele diria no famoso livro das Confissões que eu roubei aquilo que tinha de melhor e com mais fartura. Não me importava o que roubava, gostava do roubo em si. Da infância à idade adulta, tornou-se cada vez mais parasita e preguiçoso, entregando-se às vaidades do mundo e satisfazendo somente as paixões físicas. Em Cartago, onde estudou retórica e oratória durante 3 anos, participava de corridas de carros, das lutas de gladiadores e do teatro. Enquanto estudava lá, seu pai morreu, depois de convertido ao cristianismo, e sua mãe sofria com os pecados de Agostinho. Rezava sempre por ele, assim como o amor de Deus se preocupa conosco com carinho e ternura. O coração de uma verdadeira mãe se preocupa e sofre com os pecados do filho, e daria a própria vida para salvá-lo de si mesmo. Os anos se passaram e as orações de Mônica começaram a surtir efeito. Enojado da vida de pecados que levara, Agostinho tornou-se apático e insatisfeito com tudo. Seu talento para retórica e oratória era tão pronunciado que se candidatou ao cargo de professor de retórica em Milão, onde passou satisfatoriamente nos exames. A dedicada mãe foi morar em Milão, com Agostinho, ainda rezando por sua alma pecadora. Lá, o jovem conheceu um famoso bispo chamado Ambrósio, que teve influência forte e definitiva em sua vida. Mônica viu o bastante da vida do filho em Milão para deixá-la aflita, mas sabiamente continha-se para não fazer falatório e se contentava em rezar com fé e dar o exemplo cristão. Pouco a pouco, a leitura da Bíblia, as preces da mãe e os sermões do bispo Ambrósio amaciaram o coração do orgulhoso filho. Mas, por mais que lutasse contra o temperamento, tornava a cair em tentação, até chegar o dia da batalha final, em que lutou sozinho no jardim e Deus triunfou. A vontade de pecar foi destruída, a tristeza da mãe, que tantas lágrimas vertera, transformou-se em alegria. 17 anos de luta com Deus pela alma do filho, valeu a pena? Pergunte a qualquer mãe que tenha percorrido esse calvário, e sua face se iluminará ao responder. Meu filho foi perdido e encontrado, e isso vale qualquer sacrifício. Agostinho demitiu-se do cargo de professor e dedicou-se em tempo integral ao serviço de Deus. Por algum tempo, ele e a mãe viveram tranquilamente, enquanto ele escrevia 2 livros. À noite, conversavam sobre as maravilhas de Deus. E, por essa época, Agostinho abriu seu coração com a mãe. Queria voltar à África e pregar para aqueles que talvez tivessem desencaminhado no passado. Está bem, meu filho, irei com você, disse ela, sem hesitar em deixar o próprio conforto, sem nada diminuir o zelo do amor materno. Foi uma viagem exaustiva sobre os montes Apeninos
e a corajosa mãe estava esgotada ao chegar no porto de Ostia. Antes de enfrentar a viagem por mar, descansaram em Ostia, na casa com um bonito jardim dando para o oceano. Sentados sob as estrelas, noite após noite, Mônica aos poucos foi revelando ao filho, talvez inconscientemente, a agonia dos anos passados. E Agostinho sentia-se tomado de remorsos. Mônica morreu em Ostia, e amargo foi o sofrimento do filho. Entretanto, uma grande paz encheu seu coração, e decidiu viver como ela gostaria que ele vivesse, no amor e a serviço a Deus e dos seus semelhantes. Voltando à África, foi ordenado padre e mais tarde tornou-se bispo da cidade de Hippo. Escreveu muitos livros que influenciaram o curso do pensamento cristão até os nossos dias. Permaneceu bispo em Hippo até sua morte, 43 anos após seu batismo. 43 anos servindo a Deus contra 17 anos de preces da mãe. Levante os olhos, mãe sofrida, mãe de orações, levante os olhos e não sofra mais. O filho rebelde de suas fervorosas preces talvez possa um dia ser um Agostinho. Continue rezando, enxugue os olhos e tenha esperança. De mãos dadas com Deus, com a esperança concentrada apenas em sua glória. Quem sabe seu filho entra no reino do céu? Se você gostou da reflexão de hoje, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Que Deus abençoe a todos nós.